Michel chegou àquela casa como quem pisa em um território proibido. O portão de ferro automatizado se abriu sem que ninguém o recebesse, e ele entrou carregando nas mãos calos e poeira de cimento, enquanto o resto do mundo o tratava como parte da paisagem. Um trabalhador qualquer, um rosto apagado entre tantos que construíam o luxo alheio, sem jamais poder habitá-lo. Ele não era bonito, e ele sabia disso. Não se enganava diante do espelho que mal usava em casa. Seus traços rústicos, sua pele escura marcada pelo sol e os olhos pequenos que mal chamavam atenção o colocavam todos os dias num lugar de invisibilidade social. Mas ali estava ele, com seu macacão velho, caixa de ferramentas e um caderno onde anotava cada detalhe da obra que iria iniciar na mansão de Cristina Albuquerque, uma das mulheres mais poderosas e desejadas do setor financeiro do país. Cristina era tudo o que os outros homens queriam exibir. Alta, com um corpo escultural moldado com disciplina e genética privilegiada, cabelos lisos e reluzentes, sorriso de quem nunca perdeu e postura de quem aprendeu a não abaixar a cabeça nem diante de CEOs arrogantes. Ela era milionária, influente, elegante e fria. Fria porque já havia sido esquentada demais por mãos que só queriam seu corpo, sua beleza, sua influência. Ela não acreditava mais em romantismo, nem em sorrisos espontâneos. Sua vida era feita de contratos, metas e traições. Aquela casa nova era um símbolo de recomeço. Queria um lar para si mesma, um espaço em que pudesse respirar longe dos jogos de poder. E por isso contrataram uma equipe de reformas recomendada por uma amiga. Michel era o responsável, mas ela não o viu naquele primeiro dia. E mesmo sem ser visto, Michel viu tudo. Percebeu os quadros ainda embalados no canto da sala, as caixas com roupas caras e a ausência de qualquer foto de família. Era uma casa rica, mas triste. Limpa, mas vazia. Tudo ali tinha cheiro de solidão silenciosa. Enquanto os outros pedreiros falavam alto, comiam salgadinho em cima do mármore e riam das funcionárias, Michel limpava o chão antes de começar, colocava proteção nos móveis, organizava suas ferramentas com uma delicadeza quase cerimonial. Ele respeitava aquele espaço como se fosse um templo, mesmo sabendo que jamais seria convidado a permanecer nele. E foi exatamente por isso que ele começou a chamar atenção, mesmo sem querer. No terceiro dia de obra, Cristina finalmente o viu. Descendo as escadas com uma taça de café sem açúcar, ela notou um homem abaixado, limpando com um pano o canto da parede onde uma tinta escorrera. Ele estava concentrado, sério, mas havia uma leveza no jeito com que segurava o pano, uma espécie de carinho contido em cada movimento. Ela o observou em silêncio. Ele se virou, limpou o suor da testa e, sem sequer perceber que estava sendo analisado, murmurou "com licença", antes de sair do caminho dela. Não a olhou de cima a baixo, não a avaliou com os olhos cheios de desejo, não sorriu tentando puxar assunto. Ele apenas respeitou. E foi a primeira vez, em muitos anos, que Cristina se sentiu segura diante de um homem. Naquele mesmo dia, enquanto o sol se punha atrás dos vidros altos da sala, Cristina desceu para verificar uma parte da obra e viu Michel ajudando a carregar uma máquina que não era de responsabilidade dele. Ele dizia a um dos colegas mais novos: "Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Amanhã pode ser a gente precisando." Ela parou, ficou ali ouvindo, e pela primeira vez, algo dentro dela não quis mais subir aquelas escadas. Quis ficar, quis ouvir mais daquele homem que ninguém via, mas que carregava o tipo de nobreza que nenhum dos seus ex-namorados milionários jamais teve. Michel não sabia, mas seu jeito simples, honesto, cuidadoso, já começava a derrubar muralhas que Cristina ergueu com cimento muito mais duro que o que ele usava. Ali, no coração da mansão, um amor improvável começava a escavar as primeiras rachaduras na estrutura do preconceito, do medo e da solidão. Cristina estava acostumada a ser olhada com desejo, inveja ou competição. Seu corpo escultural, sua pele sempre bem tratada, as roupas assinadas por grifes silenciosas e caríssimas e a segurança em cada passo faziam com que todos se curvassem ao seu redor. Era uma mulher feita de aço, inteligente, implacável nos negócios, vitoriosa nos tribunais corporativos e temida por investidores. Mas era também uma mulher exausta.
por dentro, ela não sentia mais o gosto da vida. Estava tão protegida por sua armadura emocional que há anos não se permitia sentir. Seus relacionamentos haviam sido um desfile de homens bonitos, ricos e emocionalmente vazios. Homens que a desejavam como um troféu, mas nunca a ouviram. Nunca perguntaram o que a fazia chorar ou o que a fazia rir. Ela estava farta do padrão, farta do amor enlatado e esteticamente perfeito. E foi nesse cenário que Michel apareceu, sem fazer alarde, sem prometer nada, sem sequer olhar para ela como os outros olhavam. Cristina o observava em silêncio cada vez que ele entrava na casa. Havia algo intrigante na maneira como ele se movimentava, quase como se estivesse pisando em um chão sagrado. Diferente dos outros operários que falavam alto, riam em grupo e até mesmo cochichavam comentários grosseiros sobre o corpo dela pelas costas, Michel era discreto, respeitoso e disciplinado. Ele olhava para o piso, não para o decote. Ele sorria com os olhos, não com malícia. E isso a desconcertava. Era como se ele a visse por dentro, mesmo sem encará-la, como se enxergasse a dor dela onde ninguém mais ousava olhar. O primeiro contato real entre os dois aconteceu em uma manhã de quinta-feira. Cristina havia dormido mal, com a cabeça cheia de planilhas, prazos e decepções. Desceu até a sala com uma blusa larga, sem maquiagem, o cabelo em coque desfeito, pronta para mais um dia arrastado. Foi quando viu Michel ajustando uma das luminárias da sala. Ele estava em cima de uma escada, concentrado, com a camisa suada colada nas costas e uma expressão tão serena no rosto que mais parecia que ele fazia arte, e não obra. Ela se aproximou sem fazer barulho. Quando ele percebeu sua presença, desceu devagar, limpou as mãos num pano e disse com voz firme e baixa: "Bom dia, dona Cristina. Me desculpe, acabei fazendo um pouco de bagunça aqui, mas já tô limpando." Ela fez que sim com a cabeça, mas pela primeira vez respondeu: "Pode me chamar só de Cristina." Foi um choque para ele, um susto bom, o tipo de gentileza que ele não estava acostumado a receber dos patrões. Michel apenas assentiu e sorriu de leve, um sorriso sincero, tímido, quase infantil. E esse sorriso, tão simples, ficou ecoando dentro dela o resto do dia. Era um gesto puro, de alguém que não queria nada em troca, apenas retribuía o respeito com leveza. Cristina subiu as escadas, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade verdadeira por alguém. Não por status, não por currículo, não por beleza física, mas por essência. A partir daquele dia, os olhares começaram a se cruzar com mais frequência, nunca de maneira invasiva. Michel continuava com sua rotina pontual, detalhista, e seu caderninho de anotações onde escrevia tudo com letra pequena e organizada. Cristina o via com o canto dos olhos. Ele prestava atenção aos detalhes, guardava ferramentas na ordem exata, limpava o que os outros deixavam sujo, fazia ajustes que ninguém tinha pedido. Era um homem que não esperava reconhecimento, mas agia com dignidade até nas coisas mais invisíveis. E era justamente isso que fazia Cristina vê-lo. Certa tarde, Michel teve que instalar uma tomada no escritório de Cristina. Pediu licença antes de entrar. Quando ela olhou para ele, pela primeira vez, o viu com olhos diferentes. Havia uma nobreza ali, uma honestidade no olhar, uma beleza que não era óbvia. Era um homem de verdade, no sentido mais puro da palavra. Quando terminou o serviço, Michel ajeitou a cadeira que havia movido e perguntou: "Mais alguma coisa que eu possa fazer por você hoje, Cristina?" Ela disse que não, mas queria dizer sim. Queria pedir que ele ficasse. Queria perguntar quem ele era, de onde vinha, o que amava, mas ficou em silêncio. Ainda era cedo demais para se expor. Naquela noite, Cristina não conseguiu dormir. Reviu mentalmente o rosto dele, as mãos dele, a maneira como ele falava devagar, com respeito, e como a olhava sem desejo, mas com humanidade. Aquilo a desarmava. Era como se, pela primeira vez, alguém enxergasse nela mais do que um corpo bonito ou um número de conta bancária. Era como se aquele homem, tão diferente de tudo que ela já havia conhecido, estivesse limpando, tijolo por tijolo, as paredes que ela construiu para se proteger do amor. E Michel, ele também sentia, mas não se permitia acreditar. Achava que era ilusão. Ela é linda demais.
rica demais, inteligente demais. E eu, sou o quê? Um pedreiro com a cara torta, com os dentes fora do lugar e a alma calejada. Mas o coração dele começava a bater diferente quando ouvia a voz dela. E mesmo que não soubesse ainda, aquele amor impossível já estava sendo construído com cada olhar silencioso, cada gesto respeitoso e cada espaço compartilhado. Cristina Albuquerque sempre foi o tipo de mulher que fazia o mundo parar quando entrava em uma sala. Desde muito jovem, sua beleza era alvo de olhares, elogios vazios e desejos mal disfarçados. Filha de uma antiga socialite com um empresário influente, cresceu num universo de aparências onde o valor das pessoas era medido pelo sobrenome, pelas roupas que vestiam e pelas festas que frequentavam. Ainda adolescente, aprendeu que sua beleza era uma moeda. E por muitos anos, foi exatamente isso que ela negociou com o mundo: aparências. Mas por trás dos olhos penetrantes e da postura impecável, havia uma menina solitária, sufocada por expectativas, moldada para agradar, treinada para nunca demonstrar fraqueza, especialmente diante dos homens. Sua primeira desilusão veio cedo, com apenas 17 anos, ao se apaixonar perdidamente por um jovem herdeiro da elite paulistana. Ele dizia que a amava, que ela era a mulher da vida dele. Mas quando os amigos começaram a debochar dela por ser inteligente demais e boa demais para a cama de menos, ele simplesmente sumiu. Não houve término, só um silêncio cruel. Cristina aprendeu ali, pela primeira vez, que ser boa não era o suficiente e que até os homens mais bonitos e educados podiam ser covardes. Isso deixou uma marca. Os anos seguintes foram uma sequência de relacionamentos igualmente rasos, embora mais sofisticados na embalagem. Namorou um advogado premiado que usava palavras bonitas para encobrir mentiras. Teve um noivado com um empresário europeu que atraía com modelos e depois a presenteava com joias em troca do perdão. Saiu com homens que a tratavam como um troféu de vitrine, como se seu corpo fosse a extensão da conta bancária deles. Nenhum deles queria conhecê-la de verdade. Nenhum se interessava pelas suas lágrimas, suas dores, seus silêncios. Ela era uma escultura, não uma mulher. Com o tempo, Cristina se blindou. Criou uma persona dura, intocável. Tornou-se uma das mais temidas executivas do mercado, vestindo sua frieza como armadura e seu sucesso como escudo. Só permitia encontros casuais, relações rápidas e discretas. Não por libertinagem, mas por autopreservação. Ela não queria mais correr o risco de se apaixonar por alguém que só a amaria enquanto ela estivesse perfeita. Sua beleza já não era bênção, era prisão. Ela mesma se sentia refém da imagem que construíram para ela. Era como se o mundo inteiro gritasse que ela era sortuda demais para sofrer, quando por dentro ela era só mais uma mulher cansada de mendigar afeto verdadeiro. Os poucos momentos em que Cristina baixava a guarda eram com Paula, sua amiga de infância e única confidente. Em uma noite de vinho e lágrimas, confessou: "Eu só queria alguém que me visse quando eu não tô arrumada, que me ouvisse quando eu tô calada, que me abraçasse sem querer me possuir, que me olhasse como se eu fosse mais do que um corpo bonito em um vestido caro." Mas até ela sabia que esse tipo de homem não existia em seu mundo. Ela já havia se convencido de que, se quisesse seguir em frente, teria que abrir mão do sonho de ser amada de verdade. Por isso comprou aquela casa. Por isso começou a reforma. Não era apenas uma mansão. Era uma tentativa simbólica de recomeçar, de construir algo que fosse só dela, sem os escombros dos amores do passado. E então veio Michel, o pedreiro, o homem negro, simples, tido como feio por tantos, invisível por quase todos. E foi justamente isso que a desestabilizou. Ele não a desejava como os outros, não a bajulava, não a tratava como uma estátua sagrada, mas como uma pessoa real. Cristina sentia que, pela primeira vez, estava diante de alguém que não a queria por status, nem por beleza, nem por conveniência, mas por algo que ela nem sabia se ainda existia dentro dela: sua essência. Cada vez que Michel entrava naquela casa e cumpria seu trabalho com respeito, dignidade e silêncio, ela sentia o passado inteiro dela estremecer. Era como se ele estivesse, tijolo por tijolo,
reconstruindo o que todos os homens antes dele haviam demolido. Não com palavras bonitas, mas com gestos simples. Não com promessas, mas com presença. E aquilo, para uma mulher que havia sido desejada por todos, mas amada por ninguém, era mais valioso do que qualquer diamante. Michel nasceu num mundo onde a beleza era um privilégio que ele nunca teve. Filho de Dona Penha, uma empregada doméstica que criou o filho sozinha entre faxinas e marmitas vendidas na vizinhança, ele aprendeu cedo que o mundo não sorria para quem nascia com a cor errada, no bairro errado e com os traços errados. Cresceu ouvindo piadas cruéis sobre seu nariz largo, seus lábios grossos, seu cabelo crespo e desorganizado, suas roupas simples e sapatos sempre gastos. Enquanto os meninos da escola ganhavam a atenção das garotas por seus rostos, tênis caros ou sobrenomes influentes, Michel era o invisível. O que ninguém convidava para festinhas, o que comia sozinho no intervalo, o que aprendia a ser forte no silêncio. Mas mesmo diante da indiferença, Michel nunca virou pedra. Tinha uma alma doce, forjada na dor, mas regada com empatia. Desde pequeno ajudava a mãe nas tarefas, carregava sacolas das vizinhas, catava latinhas quando precisava completar o gás. E quando alguém o tratava com dignidade, ele retribuía com um sorriso raro, verdadeiro, desses que os ricos não sabiam dar. Seu maior desejo, mesmo sem saber expressar, era ser amado. Não por beleza, que ele sabia não ter, mas por tudo que carregava dentro do peito. Honestidade, generosidade, fidelidade. Só que o mundo não costumava enxergar isso em homens como ele. Aos 16, se apaixonou perdidamente por Priscila, uma garota doce da sua rua que vivia dizendo que gostava de homens sinceros. Michel, inocente, acreditou. Juntou dinheiro, comprou uma caixa de bombons e escreveu uma carta com o melhor português que conseguiu. Entregou com o coração na boca. No dia seguinte, Priscila leu a carta em voz alta no meio da rua e riu com as amigas. Até parece que eu vou ficar com esse neguinho feio de pedreiro. Foi naquele dia que Michel entendeu que para o mundo, bondade não tinha valor quando nascia em um corpo como o dele. Mais tarde, já na juventude, teve outros amores, mas o roteiro sempre se repetia. Mulheres que o usavam por segurança, por carinho, por consolo, mas que nunca o apresentavam às amigas, nunca o assumiam nas redes sociais, nunca o tratavam como homem de verdade. Uma chegou a dizer: "Você é maravilhoso, Michel, mas eu não conseguiria te apresentar para o meu pai." Ele sorria, dizia que entendia e seguia. Guardava cada decepção no peito como quem acumula entulho emocional, mas nunca deixava de tratar as pessoas com respeito. Trabalhar como pedreiro foi sua forma de conquistar dignidade. A cada parede erguida, sentia que também erguia sua própria história. Ao longo dos anos, Michel passou a cuidar dos outros homens da obra. Ensinava os novatos, repreendia os que faziam piadas ofensivas, separava brigas antes que virassem tragédia. Tornou-se referência de confiança entre os patrões, mesmo sem nunca ser promovido. Sabia que, para alguém como ele, o teto era baixo, mas fazia seu trabalho com orgulho. Gostava de ver uma casa ganhar forma, gostava de saber que por trás de cada parede havia o suor da sua dignidade, e ainda assim, sonhava. Sonhava com uma vida em que não precisasse se encolher para caber, uma vida onde alguém enxergasse a beleza que o mundo se recusava a ver, uma mulher que não se importasse com seu rosto, com sua conta bancária, com sua profissão, uma mulher que amasse seu silêncio, sua lealdade, sua forma de cuidar. Às vezes pensava que isso era impossível, mas não deixava o sonho morrer. Mesmo aos 34 anos, solteiro, cansado, cheio de cicatrizes que ninguém via, Michel ainda acreditava, mesmo que em silêncio. Foi com esse coração cansado, mas vivo, que ele atravessou os portões da casa de Cristina pela primeira vez. Achou que seria só mais uma obra como tantas outras, mais uma madame bonita e distante, mais uma mansão cheia de regras e vazia de alma. Mas à medida que os dias passavam, algo começava a mudar. Ele não sabia explicar, só sentia. Sentia que, pela primeira vez, estava sendo olhado, e não com desdém ou pena, mas com atenção, com curiosidade, com respeito. E esse olhar, vindo dela, começou a devolver a Michel algo que ele havia perdido há muito tempo: o direito de acreditar que também podia ser amado.
Cristina, acostumada com o barulho dos egos masculinos, com os discursos ensaiados de homens que pareciam saídos de catálogos de ternos caros, começou a estranhar a ausência de vaidade em Michel. Ele não fazia questão de impressionar, não lançava olhares, não puxava conversa sem motivo, não cruzava limites. Era como se habitasse um mundo à parte, onde o silêncio valia mais do que promessas, e onde o respeito não era estratégia de conquista, mas natureza. E foram justamente os gestos mais pequenos, quase imperceptíveis aos olhos do mundo, que começaram a mexer com ela de um jeito que nenhuma declaração pomposa jamais conseguira. Num fim de tarde abafado, Cristina passava pela varanda quando ouviu uma conversa baixa entre Michel e uma senhora que morava ao lado. A idosa pedia ajuda porque o portão da casa dela travara e o filho não podia ir naquele dia. Michel interrompeu a pintura de um rodapé e, com um pano ainda sujo de tinta, atravessou a cerca, ajeitou o portão, trocou uma dobradiça e ainda limpou os cacos de ferrugem do chão. Tudo sem cobrar um centavo, sem contar pra ninguém. Cristina ficou parada, observando pela janela. Sentiu um nó na garganta. Nenhum homem da sua vida teria feito aquilo, muito menos sem exigir reconhecimento ou alguma moeda de troca. Ali estava um homem que fazia o bem quando ninguém via, e aquilo a atingiu como uma verdade incontestável. Outro gesto, ainda mais simbólico, aconteceu quando Cristina deixou cair um porta-retrato na sala e o vidro se estilhaçou. Ela saiu para uma reunião e, ao voltar, encontrou o objeto colado, com vidro novo e um bilhete tímido. Achei que fosse importante. Me desculpe se me intrometi. Michel. Aquele quadro continha uma foto dela com a mãe falecida, a única lembrança física que mantinha à vista. Ela nem sabia que ele havia notado. Chorou sozinha por horas naquela noite, pela lembrança da mãe, pelo gesto dele, por tudo. E teve também a planta. Uma manhã qualquer, Cristina saiu para uma caminhada e encontrou no jardim recém-reformado um pequeno vaso com uma flor do campo plantada em silêncio. Um bilhete simples, com letra torta, dizia: "Vi esse cantinho vazio. Achei que merecia uma cor. Michel, mais uma vez." E não havia cor suficiente no mundo que traduzisse o que ela começou a sentir ali. Era uma ternura que ela desconhecia, um tipo de afeto que não vinha com cantadas, presentes caros ou jantares em rooftops de Nova York. Era um amor em estado bruto, puro, sem embalagem. Aos poucos, ela passou a reparar em tudo. No jeito como ele amarrava os cadarços para não deixar ponta, para não tropeçar na obra. No cuidado com que ele dobrava a camiseta suada antes de vesti-la de novo. No modo como ele agradecia o almoço às funcionárias da cozinha com um sorriso tímido e sincero, enquanto os outros mal levantavam os olhos do celular. Michel era diferente de tudo, de todos. Ele era verdade. E Cristina, que fora treinada para confiar apenas nos fatos, nos números e nos contratos, sentia seu coração se entregar ao que era invisível aos olhos, mas inegável à alma. No entanto, ela ainda lutava contra o sentimento. Tinha medo. Medo de parecer vulnerável. Medo do julgamento. Medo de estar confundindo gratidão com paixão. Mas a cada dia, esse medo perdia força. Porque não importava o quanto ela tentasse racionalizar, o fato era que Michel, com sua feiura socialmente construída, com sua simplicidade, sua humildade e sua gentileza sem plateia, estava se tornando irresistível. Não por ser bonito, mas por ser o homem mais bonito que ela já conhecera por dentro. Cristina começou a descer para o térreo mais vezes. Começou a se atrasar sem querer, só para cruzar com ele no corredor. Começou a reparar nas mãos dele, nos olhos pequenos, mas sinceros, na forma como ele dizia "bom dia", com o mesmo tom de quem desejava paz real. E mesmo sem tocar, sem flertar, sem invadir, Michel estava mexendo com cada parte dela. Era como se a presença dele, firme e suave, estivesse reformando não só sua casa, mas seu coração. A tempestade chegou sem aviso. O céu, que até o final da tarde estava limpo, desabou com uma fúria inesperada no início da noite. Raios cortavam o céu como navalhas, e os ventos batiam contra os vidros altos da mansão com uma força que fazia tudo parecer vulnerável. Cristina, sozinha em casa, sentiu o coração acelerar. Ela não era o tipo de mulher que se deixava abalar por fenômenos naturais, mas havia algo naquela noite.
um silêncio estranho entre os trovões, uma sensação de que tudo que ela tinha construído com tanto esforço estava, de alguma forma, prestes a ruir. Por volta das 9, a energia caiu. E, junto com ela, parte da laje do quarto de hóspedes começou a infiltrar-se. A água escorria pelas paredes recém-pintadas, avançando pelo piso de mármore e ameaçando comprometer uma das vigas principais. Cristina correu de um cômodo a outro, tentando ligar para os responsáveis da obra, para os engenheiros, para os administradores. Ninguém atendeu, só dava a caixa postal. Ela se viu sozinha, sem saber o que fazer, sentindo a impotência engolir sua compostura meticulosa. Foi então que lembrou de Michel. Não porque ele fosse o chefe da obra, porque ele não era. Lembrou porque, no fundo, sabia que ele viria. Era um pensamento quase infantil, uma esperança irracional. Mas naquele momento em que o medo começou a parecer maior do que ela, foi o único nome que fez sentido. Pegou o celular e, tremendo, digitou a mensagem. Michel, desculpa o horário. Está tudo inundando aqui. Não sei o que fazer. Não se passaram 5 minutos. A campainha tocou. Cristina desceu as escadas correndo, e ao abrir o portão, ali estava ele, encharcado, camisa colada no corpo pela chuva, o rosto sério, mas os olhos cheios de urgência e cuidado. Me mostra onde está pior, disse, já entrando com a maleta de ferramentas nas mãos. Ela mal conseguia falar. Estava em choque por ele ter vindo tão rápido. Por ele ter vindo. Ponto. Durante as 2 horas seguintes, Michel percorreu cada canto da casa com uma lanterna presa na boca e um foco absoluto na contenção do problema. Subiu no telhado, escorregou, caiu, levantou, selou as goteiras com plástico e fita, isolou a parte elétrica, puxou baldes, drenou o excesso e prendeu tábuas provisórias com pregos que ele mesmo trouxe de casa. Não reclamou, não hesitou, não cobrou. Ele apenas fez. Salvou a estrutura da casa com a mesma calma de quem salva um passarinho molhado na calçada. Cristina observava tudo em silêncio, sentada nos degraus da escada com os pés molhados e o coração entorpecido. A cena à sua frente não era heróica no sentido clássico. Não havia cavalo branco, não havia promessas eternas. Mas ali estava o tipo de homem que ela sonhou a vida inteira sem saber nomear. Alguém que aparecia quando todo mundo sumia, que fazia o impossível sem holofotes, que a colocava em primeiro lugar sem exigir nada em troca. Quando a casa já estava segura, Michel foi até a cozinha beber um copo d'água. Estava ofegante, com os braços riscados de arranhões e os olhos ainda atentos. Cristina se aproximou com uma toalha. Você tá todo molhado. Vem, troca essa camisa. Toma um banho, pelo menos. Michel recuou, sem saber como reagir. Não precisa, dona Cristina. Já tô indo. Mas ela insistiu. Pela primeira vez, tocou no braço dele. Um toque leve, mas firme. Você salvou minha casa. Você salvou a mim. Naquela noite, Michel dormiu em um dos quartos de hóspedes. Cristina preparou um lençol limpo, deixou toalha, pijama emprestado, um prato de sopa que ela mesma esquentou. E antes de subir, ficou parada diante da porta fechada do quarto onde ele estava. Pensou em bater, pensou em dizer o que sentia, mas se conteve. Não por vergonha, mas por respeito ao tempo, ao dele, ao dela. E porque, pela primeira vez na vida, ela sabia que não precisava apressar nada. No silêncio daquela madrugada, enquanto a tempestade se dissipava do lado de fora, uma outra tempestade começava a passar dentro do coração de Cristina. E o que ficava era uma certeza delicada, mas firme. Michel não era um funcionário, nem um caso, nem uma distração. Ele era uma escolha, uma possibilidade real de amor. E o homem por quem ela, mesmo sem perceber, já estava completamente apaixonada. No dia seguinte à tempestade, o sol nasceu com uma timidez rara, como se pedisse desculpas pela violência da noite anterior. Os raios filtravam-se pelas grandes janelas da mansão ainda úmida, e Cristina desceu as escadas com um sentimento inédito no peito. Não era gratidão comum, era algo mais denso, mais profundo, uma espécie de paz que ela não reconhecia desde a infância. Encontrou Michel já no jardim, colocando os materiais que haviam ficado do lado de fora para secar. Estava com a mesma camisa de sempre, mas havia algo diferente nele. Um brilho leve nos olhos, talvez.
ou a forma como o vento balançava seu cabelo crespo, ainda úmido. Pela primeira vez, ela o viu como homem, e não havia mais nada que ela quisesse evitar. Foi então que, de maneira quase ensaiada, Cristina tomou coragem. Michel, você janta comigo hoje? A frase saiu direta, mas o coração dela tremia por dentro. Michel a olhou como quem duvida dos próprios ouvidos. Como assim? Jantar com a senhora? Ela sorriu, pela primeira vez sem defesa, com um toque de timidez que há anos não sentia. Não com a senhora, com a Cristina. Michel demorou alguns segundos para responder. Não por arrogância, mas porque sua mente lutava contra décadas de rejeição. Ele queria acreditar que era real, mas a vida inteira o ensinou a desconfiar quando algo bom demais se aproximava. Ainda assim, respondeu com um aceno de cabeça. Sim. Naquela noite, Cristina arrumou a mesa com louça de verdade. Não os pratos de eventos, não os talheres de pose. Apenas 2 taças, um vinho tinto encorpado e um frango ao molho que ela mesma cozinhou. Michel chegou de roupa simples, calça jeans escura, camisa azul clara de botão e os cabelos penteados como pôde. Trazia flores do campo embrulhadas em jornal. Não sabia o que trazer. Espero que goste. Ela pegou as flores como se fosse um buquê de diamantes. Eu amei, respondeu. Sentaram-se frente a frente. No começo, o silêncio era constrangedor, mas aos poucos o clima foi se transformando. Cristina falava das obras, da infância difícil com pais ausentes e do vazio que sentia mesmo sendo rodeada de gente. Michel contou sobre a mãe, Dona Penha, sobre como aprendeu a trabalhar aos 12 anos, sobre os amores que nunca deram certo, sobre o medo constante de não ser suficiente. A cada palavra, a distância entre os dois se desfazia como poeira em reforma. Eram 2 almas que haviam sofrido por motivos diferentes, mas cujas feridas pareciam se reconhecer. E então veio o riso. O primeiro riso de verdade. Um comentário bobo sobre uma situação na obra. Cristina gargalhou. Michel riu também. Riram juntos, como quem lava a alma de décadas de silêncio. Quando as taças se esvaziaram, quando a comida acabou, quando a música instrumental de fundo se fundiu com o som do vento, os olhos deles se encontraram. Não havia tensão sexual, havia ternura. Havia uma pergunta muda nos olhos de Michel. Eu posso? E havia uma resposta não dita nos olhos dela. Você já está aqui. Michel se levantou, agradeceu o jantar e antes de partir, hesitou na porta. Cristina se aproximou e segurou levemente o braço dele. Os dois ficaram ali, parados, sem se mover. A respiração deles se encontrava. Não houve beijo. Não ainda. Mas o mundo parou naquele instante. Porque quando 2 almas que foram rasgadas se tocam com respeito e verdade, não é preciso pressa. Apenas presença. Quando Michel saiu, Cristina encostou na porta e fechou os olhos. Sentia-se viva. Pela primeira vez, sentia que não precisava ser perfeita, desejável ou inatingível. Ela podia apenas ser, e Michel a aceitava assim, imperfeita, real, humana. Cristina acordou com um sorriso que não lembrava ter sentido desde os tempos da faculdade, antes de se tornar a executiva impenetrável que o mercado aprendeu a temer. Havia algo novo pairando no ar, como se a noite anterior tivesse arrancado uma camada de cinismo que ela nem sabia que ainda carregava. Michel não era mais um simples funcionário aos olhos dela. Agora era o nome que preenchia seus silêncios, o rosto que surgia no espelho quando ela se olhava e tentava entender o que estava sentindo. Mas como todo sentimento verdadeiro que nasce fora do padrão, aquele amor ainda nem havia começado e já estava prestes a ser testado. Na manhã seguinte, Cristina confidenciou a novidade à única pessoa de confiança em sua vida. Paula, amiga de infância, cúmplice de anos de histórias e uma das poucas que conhecia a mulher por trás da imagem. Sentadas num café isolado da Zona Sul, Cristina contou sobre o jantar, sobre as flores simples, sobre o riso sincero. Paula arregalou os olhos. Você jantou com quem? Cristina confirmou sorrindo. Com Michel, o pedreiro da obra. Paula hesitou por alguns segundos, tentando esconder a reação, mas falhou. Amiga, eu entendo que você esteja carente, mas um pedreiro, Cristina? Negro? Feio? Você tem noção do que as pessoas vão dizer? As palavras bateram como uma martelada surda no peito de Cristina. Não pelo conteúdo. Ela já esperava esse tipo de julgamento,
mas porque vieram de quem ela mais confiava e doíam. Eu não tô te falando de aparência, tô te falando de essência, Paula. Ele me tratou melhor em um jantar do que todos os homens que já passaram na minha vida inteira. Paula tentou suavizar. Eu não duvido disso. Mas você tem uma imagem, uma reputação, um padrão. Você namorou CEOs, diplomatas. Você vai aparecer em público com um pedreiro? A conversa terminou fria. E nos dias seguintes, as reações foram ainda piores. Um funcionário da empresa comentou baixinho com outro. Ouvi dizer que a dona Cristina tá tendo caso com o negão da obra. Risos abafados. Na reunião seguinte, o olhar do presidente do conselho foi carregado de julgamento. Um ex-namorado dela, ao saber do boato, mandou uma mensagem sarcástica. Você tá mesmo com o peãozinho? Deixou de ser top para virar social. Cristina não respondeu, mas leu. Leu e sentiu cada letra como se fosse veneno derramado na alma. O ápice veio no fim de semana, quando Cristina decidiu convidar Michel para tomar um café em uma padaria charmosa do centro. Ele chegou pontual, de roupa simples, mas arrumado. Parecia nervoso. Ela segurou sua mão discretamente sobre a mesa. Em minutos, as pessoas começaram a olhar. Não disfarçavam. Algumas riam. Outras tiravam fotos. Uma mulher comentou em voz alta. Que desperdício. Cristina ouviu tudo. Michel também. E foi ali que ele recuou. No caminho de volta, ele foi silencioso. E antes de sair do carro, olhou para ela com olhos tristes. Cristina, você não merece passar por isso. Eu sei o que o mundo vê quando olha para mim. Eu só não quero que você se arrependa por ter me enxergado. Ela tentou responder, mas ele já havia saído. O medo da rejeição, esse velho conhecido, o havia alcançado. E Cristina, que tanto enfrentou o preconceito dos outros, agora teria que enfrentar o mais difícil de todos. O medo dele de ser amado. Nos dias seguintes, ele sumiu. Não apareceu na obra, não respondeu mensagens, não atendeu chamadas. Cristina sentiu um vazio que nenhuma planilha podia preencher. Doía mais do que qualquer traição anterior, porque agora, pela primeira vez, ela não havia sido ferida por um homem que a desprezava, mas por um homem que a amava demais para se achar digno. E foi nesse abismo de silêncio que Cristina tomou uma decisão. Não ia mais viver pelos olhos dos outros. Não ia mais se esconder atrás de padrões, de status, de falsas alianças sociais. Ela queria Michel, pelo que ele era, pelo que ele a fazia sentir. E se o mundo não aceitava, o problema era do mundo. Porque o amor, quando é real, não pede licença à sociedade. Ele simplesmente existe. E basta. A ausência de Michel não era apenas uma lacuna física na rotina de Cristina. Era um rombo emocional, uma falta gritante que ecoava em cada canto da casa reformada por ele. Cada detalhe ali carregava a presença dele. O acabamento perfeito da parede, a torneira que não fazia ruído, o jardim com flores que nunca estiveram no projeto original. E mais do que isso, a lembrança do único homem que não tentou possuí-la, mas sim compreendê-la. Era como se toda a estrutura, que ela tentara reconstruir emocionalmente com muros altos e portas blindadas, tivesse sido, enfim, atravessada. E Michel tivesse desaparecido no exato momento em que ela estava pronta para abrir o portão. Durante 2 dias, Cristina tentou seguir em frente. Enterrou-se em reuniões, delegou tarefas com frieza, voltou ao seu salto alto emocional. Mas era uma máscara que já não colava mais em seu rosto. Ela não conseguia ignorar o vazio, e menos ainda os olhares que agora a encaravam com malícia velada ou com paixão hipócrita. Sabiam do envolvimento com Michel, comentavam, julgavam, riam. Os mesmos que a aplaudiam em auditórios e brindavam seu sucesso agora a apontavam pelas costas. E era isso que mais a irritava, perceber que mesmo no topo, ela ainda era escrava da aprovação alheia. Até quando, naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se na poltrona da sala escura e chorou. Um choro pesado, silencioso, de alma partida. Chorou por todas as vezes em que engoliu sentimentos para manter a imagem. Chorou por ter se apaixonado pelo único homem que não a desejava por conveniência. Chorou por medo de perdê-lo. E então, entre soluços, se ouviu dizendo em voz alta: "Chega." Na manhã seguinte,
Cristina fez o que poucos na sua posição teriam coragem de fazer. Enfrentou o mundo. Entrou na sede da empresa vestindo jeans e camiseta, sem maquiagem, sem salto, sem escudo. Subiu até a sala de reunião e, antes mesmo da apresentação de rotina, tomou a palavra. Disse com voz firme que estava reorganizando sua vida e que, sim, havia se envolvido com alguém fora do seu círculo. Olhou para os diretores e afirmou: "Cansei de fingir que preciso da validação de vocês. O amor verdadeiro não precisa de crachá nem de pedigree." E então, em silêncio, recolheu sua pasta e saiu da sala. A notícia se espalhou rápido. Blogs, colunas de fofoca, redes sociais. Alguns a chamaram de louca, outros de corajosa, mas ela não se importava. Pela primeira vez, sentia que tinha recuperado a si mesma. Só faltava recuperar Michel. E foi exatamente isso que ela fez. Descobriu com um funcionário antigo que Michel morava com a mãe em uma vila no bairro de Pirituba. Não hesitou. Pegou o carro e foi. Chegou numa rua simples, com casas coladas, varais cheios de roupas coloridas e crianças jogando bola na calçada. Bateu na porta número 12. Quem atendeu foi Dona Penha, baixa, forte, com olhar desconfiado. "É a Dona Cristina?" Cristina sorriu, mesmo com o coração acelerado. "Sou sim. Vim falar com seu filho." Michel estava no quarto. Quando a mãe chamou, ele saiu com o olhar surpreso, quase assustado. Cristina respirou fundo. "Você fugiu porque achou que estava me protegendo. Mas a verdade é que você só me machucou mais." Ele tentou responder, mas ela não deu espaço. "Eu não preciso de homem bonito, de herdeiro, de CEO. Eu preciso de você, do seu silêncio que me acalma, da sua mão que conserta o que ninguém vê. Eu escolho você, mesmo que o mundo inteiro diga que eu tô errada." Michel, com os olhos marejados, caiu de joelhos no chão da sala. "Cristina, eu não achava que merecia." Ela se ajoelhou também, abraçou seu rosto entre as mãos e disse com voz firme: "Você é o único homem que enxergou meu coração, e é nele que você mora agora." Naquele dia, eles voltaram para casa juntos. Não mais como patrão e funcionário, mas como duas pessoas que escolheram amar apesar de tudo. E naquele amor, improvável, desacreditado, corajoso, eles começaram, enfim, a construir a história que o mundo jamais esperava ver acontecer. O retorno de Michel à mansão não foi silencioso. Foi transformador. Não por barulho, mas pelo que representava. Ele agora entrava não como operário invisível, mas como homem amado. Um homem escolhido, respeitado, reconhecido não por sua força ou função, mas por sua essência. Cristina não o tratava com privilégios falsos, tampouco com piedade. Tratava-o com igualdade, o tipo de amor que não olha de cima, nem de baixo, mas de frente. E foi esse olhar que, pouco a pouco, começou a modificar algo ainda mais profundo que as estruturas físicas daquela casa, a estrutura emocional de Michel. Ele sempre se viu como alguém inferior. Carregava nas costas as vozes de um passado cruel. "Você é feio. Ninguém vai te querer. Com essa cara, só arrumando o serviço pesado mesmo." Tantas vezes ouviu que não valia nada que acabou acreditando. Durante anos, aceitou qualquer migalha de atenção. Viveu se escondendo nas sombras do próprio medo de ser rejeitado. Mas agora, convivendo com Cristina, sendo tocado com delicadeza, sendo ouvido com atenção, Michel começou a olhar para si mesmo com outros olhos. E o espelho, que antes só refletia vergonha, começou a devolver dignidade. Cristina nunca o obrigou a mudar, mas o incentivava com carinho. Insistia para que ele marcasse uma consulta médica, só para dar uma olhada no joelho que vivia doendo. Comprou roupas novas sem alarde, apenas deixando-as no armário. Um dia, contratou um barbeiro para ir à casa e ofereceu o serviço para todos os funcionários da obra. Mas Michel foi o único que realmente se sentou na cadeira. E quando se olhou no espelho, com o cabelo aparado, a barba desenhada e a pele limpa, ficou em silêncio. Parecia não se reconhecer. Cristina, do canto da sala, apenas disse: "Agora, você tá vendo o que eu vejo todos os dias." Ele começou a se cuidar mais, a levantar o queixo quando andava, a sorrir sem medo de mostrar os dentes, a vestir as camisas novas com orgulho, não com vergonha, a frequentar uma academia popular do bairro, incentivado por Cristina, que dizia:
Você não precisa ser forte para mim, mas para você. E Michel, que sempre achou que autoestima era coisa de gente bonita, começou a descobrir que o verdadeiro valor vinha de dentro e que, quando alguém te ama por inteiro, você também aprende a se amar. As mudanças internas começaram a refletir no mundo. Na própria obra, os funcionários o tratavam diferente. Não com bajulação, mas com respeito sincero. Michel passava segurança, passava serenidade, passava confiança. Cristina o chamava de meu homem, em frente a quem quer que fosse. E isso fazia com que até os mais preconceituosos engolissem em seco. Ele, que antes abaixava os olhos ao entrar em ambientes sofisticados, agora os mantinha firmes, com dignidade. Não havia arrogância, havia presença, havia amor próprio. Mas a transformação mais bonita não estava na aparência, estava no gesto. Michel começou a devolver ao mundo o que recebia. Montou uma pequena rede de cursos gratuitos de alvenaria no bairro, ensinando jovens negros a terem profissão e autoestima. Reformou a casa da mãe com as próprias mãos. Comprou, com a ajuda de Cristina, um lote de ferramentas novas para doar a um pedreiro que havia perdido tudo num incêndio. Ele, que tanto havia sido desprezado, agora construía caminhos para outros como ele. E isso era mais do que bonito. Era justo. Cristina via tudo com lágrimas silenciosas nos olhos. Ela não havia mudado Michel. Apenas havia lhe dado o espaço para que ele se visse de verdade. E ele não a havia curado, mas havia feito com que ela lembrasse o que era amar sem medo. Juntos, estavam se reformando, por dentro e por fora. Não como conto de fadas, mas como projeto de vida. Tijolo por tijolo, olhar por olhar, toque por toque. Tudo parecia caminhar para um final feliz. Michel havia encontrado um lugar no mundo, não só na casa de Cristina, mas no próprio corpo, na própria história, na própria dignidade. Cristina, por sua vez, exalava uma luz diferente, mais leve, mais viva. O casal, embora improvável aos olhos de muitos, agora caminhava de mãos dadas com a segurança de quem não devia explicações a ninguém. Mas o amor, quando é real, sempre é posto à prova. E o que estava por vir não seria uma ameaça externa, mas um fantasma antigo e doloroso que ainda vivia dentro de Michel. A insegurança. O estopim foi sutil, quase insignificante. Cristina havia sido convidada para uma premiação de executivos e pediu que Michel a acompanhasse. Ele aceitou, mas no dia do evento, ao se vestir diante do espelho, viu no reflexo aquele menino rejeitado de Pirituba, com a camisa emprestada, a pele marcada, os olhos cansados. Mesmo com o terno novo e o sapato engraxado, sentiu que não pertencia àquele mundo. Ao chegarem no evento, os olhares começaram. Alguns sussurros, alguns sorrisos disfarçados. Um ex de Cristina, rico e bonito, se aproximou e com um aperto de mão gelado disse a Michel: "Você é o segurança dela?" Michel riu, sem graça. Cristina reagiu, mas o dano já estava feito. A ferida reabriu. Nos dias seguintes, Michel começou a se calar. Voltou a sair cedo, evitar fotos, recusar convites. Cristina percebia o distanciamento. Ele dizia estar cansado, mas ela conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem se achava pequeno demais para estar ali. Um dos piores momentos veio quando ele ouviu, sem querer, duas funcionárias da empresa dela conversando no corredor. Ele é esforçado, né? Mas imagina o que ela vê nele. Michel fingiu que não ouviu, mas ouviu. E aquilo corroeu cada avanço que ele havia feito na própria autoestima. Ele passou a duvidar dos sentimentos de Cristina. Começou a achar que ela o amava por carência, por rebeldia, por desafio. Não conseguia mais olhar nos olhos dela sem se perguntar se um dia ela acordaria e perceberia que merecia alguém melhor. Começou a evitar encontros, recusar jantares, recuar em tudo que representava intimidade. Cristina tentou conversar, tentou entender, tentou trazê-lo de volta com gestos, com carinho, com verdade. Mas Michel, afundado em suas feridas, acreditava estar fazendo o certo ao se afastar. "Quero te poupar disso", disse ele. "Quero te livrar da vergonha", ela respondeu. "A única vergonha que eu teria seria viver sem você." Mas Michel sumiu por alguns dias. Desapareceu sem avisar. Voltou ao bairro onde cresceu,
Passou noites na casa da mãe, evitou o celular. Cristina, desesperada, ligou dezenas de vezes, mandou mensagens. Nada. E foi nesse vazio que ela tomou a decisão mais ousada de sua vida. Foi até ele. Chegou na vila simples com o carro estacionado na calçada e o salto na mão. Caminhou descalça até a porta de Dona Penha e pediu para entrar. Michel estava lá, abatido, os olhos vermelhos. Quando a viu, tentou se explicar, mas ela não o deixou. Você tem todo o direito de sentir medo, mas eu tenho o dever de te lembrar. Você é o homem mais digno que eu conheci na vida. E se você não acredita em si mesmo, então acredita em mim, porque eu te amo. E o amor não é feito para esconder, é para enfrentar junto. Michel caiu em lágrimas. Aquela mulher, linda, rica, poderosa, tinha cruzado a cidade e a lógica por ele. E não porque ele era bonito, não porque era forte, mas porque era verdadeiro. Aquele momento, no meio da sala simples, foi o renascimento do amor deles. E Michel entendeu, de uma vez por todas, que não precisava mais fugir, porque ele era amado. E o amor real não exige que a gente mude quem é, exige apenas coragem para ficar. Michel voltou. Voltou não como um homem mudado por fora, mas como alguém que, pela primeira vez, havia mergulhado fundo o suficiente para aceitar ser amado do jeito que era. O reencontro com Cristina, na casa simples de sua infância, não apenas selou a reconciliação entre os dois, selou também o nascimento de uma nova identidade para Michel. Ele já não era o homem que ela escolheu, por piedade ou rebeldia social. Era o homem que escolheu ficar, que escolheu construir, que escolheu amar com a mesma força que usava para levantar as paredes que o mundo insistia em erguer entre eles. E foi nessa nova fase que nasceu o gesto mais inesperado. Michel decidiu que queria casar com Cristina. Não por impulso, nem por romantismo barato, mas porque, depois de tudo o que viveram, depois de todos os julgamentos, as ausências, os muros e os medos, era hora de formalizar perante o mundo aquilo que já era realidade entre eles. Era hora de mostrar que o amor deles não era temporário, nem acidental. Era verdadeiro, concreto, eterno. Mas Michel sabia que não queria fazer um pedido de casamento tradicional. Não queria anel caro, restaurante luxuoso, tapete vermelho. Ele queria que o pedido tivesse o mesmo valor simbólico de tudo que haviam vivido. E por isso, voltou à obra da primeira casa que havia ajudado a construir anos atrás. Pegou, com permissão, um pedaço de ouro velho de uma estrutura elétrica descartada. Com a ajuda de um conhecido que trabalhava com metais, derreteu o ouro e moldou 2 anéis simples, sem brilho, sem pedras, apenas ouro puro, real, como o que sentia por Cristina. Na tarde do pedido, chamou Cristina para um passeio sem motivo. Foram juntos até uma antiga praça do centro, onde ela costumava ir com o pai quando era criança. Ali, sob uma árvore alta e antiga, ele parou, respirou fundo e disse: "Eu não tenho diploma, não tenho sobrenome famoso, não tenho capa de revista, mas tenho algo que nenhum homem te ofereceu. Verdade. Eu quero ser seu lar, o seu chão, o seu porto. E se você deixar, eu quero construir com você a única obra que nunca vai ter fim. Nossa família." Cristina, diante dele, com o rosto iluminado pelo sol poente, desabou em lágrimas. Não era o pedido de noivado dos filmes que assistira na adolescência. Era melhor, era real, era o sonho que ela mesma nunca teve coragem de sonhar. Tirou os sapatos, ficou descalça como estava no dia em que foi buscá-lo, ajoelhou-se no chão da praça, segurou as mãos calejadas dele e respondeu: Eu aceito esse amor, essa história, esse passado e esse futuro. Eu aceito você inteiro." O sim de Cristina se espalhou, não por alto-falantes, mas pela postura dos dois, pela decisão de viverem aquilo publicamente. E o mundo não teve escolha senão assistir. Alguns engoliram em seco, outros aplaudiram. A maioria, no entanto, foi obrigada a repensar seus próprios preconceitos, porque ali estavam eles, a executiva milionária, linda e poderosa, e o pedreiro negro, rejeitado, tido como feio por tantos, mostrando que o amor não tem padrão, tem verdade. A notícia do casamento viralizou. O casal deu entrevistas, inspirou outros, mas nada mudou entre eles.
continuavam acordando juntos com simplicidade. Continuavam conversando sobre os sonhos mais íntimos e as inseguranças mais reais. Continuavam rindo como dois amigos de infância. E continuavam se amando como se cada dia fosse o primeiro. O pedido de casamento não foi apenas um marco para os dois. Foi um manifesto. Um grito de resistência contra tudo que diz que amor é privilégio de poucos. Um grito de justiça, de orgulho, de fé. Cristina e Michel não apenas se casaram, fundaram um império emocional e social onde antes só existia preconceito. A união dos dois não era simbólica, era revolucionária. E com essa união, nasceu a ideia que transformaria a vida deles e de centenas de outras pessoas. Uma empresa de construção e reformas com um propósito. Não seria uma empresa comum. Seria uma resposta viva a tudo que haviam enfrentado. Um espaço onde pessoas que sempre foram consideradas menos pudessem mostrar que também eram capazes de tudo. Assim, nasceu a Concreta Amor em Reforma. A proposta era simples: oferecer reformas residenciais e comerciais com excelência técnica e empatia social. Mas a execução era poderosa. Cristina colocou seu capital, seus contatos e sua inteligência administrativa. Michel, por sua vez, trouxe o conhecimento técnico, a liderança de obra, o respeito dos trabalhadores e, mais que tudo, uma visão humana de quem veio de baixo e sabia exatamente o que era ser excluído. Contrataram pessoas negras, pobres, ex-presidiários, mães solo, imigrantes, pedreiros considerados feios ou sem padrão pelos clientes das grandes construtoras. Deram a todos formação, dignidade e, sobretudo, pertencimento. Logo no primeiro semestre, a empresa se tornou referência. O diferencial? O cuidado nos detalhes, a transparência nos orçamentos, o respeito ao cliente e ao trabalhador. Enquanto outras construtoras visavam lucro a qualquer custo, a Concreta operava com alma. Cada casa entregue era uma promessa cumprida. Cada obra finalizada era um manifesto silencioso de que os invisíveis sabiam, sim, construir o impossível. Michel se tornava, pouco a pouco, um líder admirado. Não apenas por sua competência, mas pelo modo como tratava cada funcionário pelo nome, como visitava todas as obras pessoalmente, como sentava na calçada para comer junto com os estagiários de alvenaria. Sua história viralizou. Em uma palestra improvisada, em um evento de arquitetura social, disse com a voz embargada: "A vida me ensinou que não basta construir casas. A gente precisa construir pessoas também." O auditório inteiro aplaudiu de pé. Cristina, por sua vez, estava mais viva do que nunca. Abandonou o mundo das reuniões frias de multinacionais para liderar, com paixão, a gestão da empresa. Criou projetos de capacitação para mulheres na construção civil. Fez parcerias com ONGs para treinar jovens em situação de risco. E, ao lado de Michel, passou a visitar comunidades onde antes jamais havia pisado. Não por marketing, mas porque seu amor a havia mudado de dentro para fora. Agora, ela queria devolver ao mundo tudo o que recebeu. A empresa cresceu, mas nunca perdeu a essência. Os dois recusaram propostas milionárias de fusão. Disseram não a investidores que queriam profissionalizar a marca, o que no fundo significava diluir o propósito. Mantiveram o controle, a missão e a integridade. Em pouco tempo, abriram filiais em outras cidades. Criaram um fundo de emergência para reformas gratuitas em casas de famílias vulneráveis. E tudo isso começou porque um dia, um pedreiro considerado feio teve coragem de amar uma mulher que o mundo dizia ser inalcançável. O mais impressionante é que, mesmo com tanto crescimento, Michel e Cristina mantinham a simplicidade. Continuavam almoçando juntos no refeitório da empresa. Continuavam indo ao mercado aos sábados de manhã. Continuavam rindo de besteiras na cama antes de dormir. O amor deles era a base de tudo. E cada tijolo assentado por aquela empresa carregava essa história. Uma história de superação, mas acima de tudo, de recomeço. A Concreta Amor à Reforma não era apenas uma empresa, era um símbolo. Uma lembrança viva de que o amor verdadeiro tem poder de transformar pessoas, negócios e até o mundo. Michel nunca buscou beleza. Nunca precisou dela para sobreviver, para trabalhar, para conquistar respeito. Cresceu sendo chamado de feio,
Carregou esse rótulo como quem aceita uma sentença. Não por fraqueza, mas por costume. Era mais fácil fingir que não se importava do que lutar contra o que o espelho refletia e o mundo confirmava. Mas agora, casado com Cristina, líder de uma empresa de sucesso, admirado por dezenas de funcionários, ele começou a se enxergar com outro tipo de luz. E foi aí que a verdadeira transformação começou. Não porque ele quisesse mudar para os outros, mas porque, pela primeira vez, queria se cuidar por si mesmo. Cristina, com sua delicadeza firme, nunca o pressionou, mas incentivava com afeto. Comprou roupas novas de marcas que valorizavam corpos reais. Chamou um dermatologista amigo para uma consulta informal. Apresentou Michel a um personal trainer gentil, que falava com ele como igual. Aos poucos, o homem que andava curvado começou a endireitar os ombros. O cabelo antes raspado por conveniência passou a ser modelado com estilo. O rosto, antes apagado pelas marcas do cansaço, agora ganhava contorno, viço, brilho. A barba foi moldada. As mãos, ainda calejadas, ganharam cuidado. O sorriso, antes tímido, agora aparecia sem medo. Mas o mais impressionante não estava na aparência. Era no que os olhos dele agora diziam. Michel passou a se olhar no espelho, com curiosidade, depois com aceitação, depois com admiração. Descobriu que sim, podia ser bonito. Não no padrão publicitário, mas no real. Seu corpo era forte, sua pele era viva. Seus olhos pequenos escondiam oceanos. E Cristina via tudo isso com um orgulho silencioso, do tipo que não se exibe, apenas contempla. Ela nunca o quis por fora, mas agora era lindo por fora também, porque havia aceitado a beleza que sempre morou dentro dele. Revistas começaram a procurá-lo para entrevistas. O pedreiro que virou referência. O homem que transformou preconceito em empresa. Fotografaram Michel sorrindo, segurando ferramentas com os pés no chão e o peito aberto. Ele aparecia ao lado de Cristina em campanhas sociais, em feiras de empreendedorismo, em palestras sobre equidade. Em todas as fotos, havia uma coisa em comum. Ele estava inteiro, sem medo, sem vergonha, sem tentar se esconder. As pessoas que antes riam agora o reverenciavam. Antigos colegas de obra, que antes zombavam de sua simplicidade, pediam conselhos. Mulheres que o ignoraram o olhavam 2 vezes na rua. Mas Michel jamais se deixou levar pela vaidade. Porque ele sabia, e fazia questão de repetir, que a beleza dele não nasceu da academia ou das roupas novas. Nasceu do amor, do respeito, da verdade. Eu não mudei para agradar ninguém. Eu só parei de me tratar como se não valesse nada. Cristina, por sua vez, se emocionava ao vê-lo assim. Não porque queria que o mundo o achasse bonito, mas porque ele, enfim, acreditava que era. O homem que ela conheceu consertando uma lâmpada, com a cabeça baixa e a alma gigante, agora caminhava ao seu lado com a postura de quem sabe que tem valor. E essa nova imagem, essa nova versão de Michel, era a prova viva de que o amor transforma, não pela aparência, mas pela identidade. Ele agora cuidava do corpo, sim, mas também da mente. Fez terapia, aprendeu sobre ancestralidade, reconheceu o quanto foi ferido pelo racismo estrutural, pela desvalorização histórica de homens como ele. E em vez de se revoltar, escolheu reescrever sua história. Tornou-se mentor de outros jovens negros, foi homenageado por grupos sociais, recebeu medalha de honra ao mérito da prefeitura. Mas, acima de tudo, era o homem que voltava para casa, sentava no sofá com Cristina, abraçava sua filha e dizia com os olhos calmos: "Eu venci", porque não havia mais nada a provar. A nova imagem de Michel não era sobre estética, era sobre pertencimento. Era sobre finalmente se ver com os mesmos olhos com que Cristina sempre o viu. O grande dia chegou com o céu limpo, como se até o universo quisesse assistir aquela história terminar, ou melhor, começar, do jeito que sempre mereceu, com amor, com dignidade, com presença. O casamento de Michel e Cristina não era apenas uma cerimônia, era um símbolo, uma resposta poética a todas as risadas debochadas, a todos os sussurros maldosos, a todos os olhares atravessados que acompanharam o início da história dos dois. E agora, diante de todos, eles provariam que o amor verdadeiro não precisa de permissão, apenas de coragem. A cerimônia foi realizada num espaço simples,
mas absolutamente simbólico, o jardim principal da sede da empresa que os dois criaram juntos, a concreta Amor and Reforma. As paredes que cercavam o lugar haviam sido erguidas por Michel com as próprias mãos. Cada tijolo, cada flor, cada detalhe refletia a trajetória dos dois. Não havia luxo exagerado, havia verdade em cada canto. E quando os convidados chegaram, viram algo que nunca esqueceriam. Uma decoração inspirada em canteiro de obras e jardim de infância ao mesmo tempo. Flores entre cimento, ferramentas pintadas de dourado, vasos feitos com restos de telhas e uma passarela de madeira rústica por onde passaria a mulher que desafiou padrões e o homem que reconstruiu o próprio destino. Michel entrou primeiro, de terno escuro, bem ajustado ao corpo, agora mais cuidado, barba alinhada, cabelo modelado e olhos marejados. Ao seu lado, Dona Penha, sua mãe, que andava com dificuldade, mas com o coração erguido como uma rainha. Ela foi ovacionada. Afinal, havia criado sozinha aquele homem que agora caminhava rumo ao altar, com a dignidade que o mundo tentou negar por tanto tempo. Em sua mão, Michel levava as alianças, feitas com o mesmo ouro velho da reforma que os uniu, simples, mas eternas. E então veio Cristina. Vestia um modelo exclusivo, leve, elegante, com detalhes bordados à mão por mulheres da comunidade que a empresa deles ajudava. Cabelo solto, sorriso limpo, olhar direto. Mas o mais bonito não estava na estética, e sim no gesto. Ela caminhou sozinha até a metade da passarela, e ali estendeu a mão para Michel, que foi ao seu encontro. Juntos, seguiram o restante do caminho até o altar, lado a lado, de igual para igual, como sempre foi. O pastor que celebrou a cerimônia era amigo de infância de Michel, um homem simples, com palavras sinceras. Não houve grandes discursos, mas houve uma frase que ficou para sempre gravada nos corações de todos os presentes. Quando Deus constrói uma história, não importa se ela começa no luxo ou na laje. O que importa é que ela tem alicerce. E naquele instante, quando os dois disseram sim, não foi apenas um voto. Foi um grito. Um manifesto de resistência contra a hipocrisia, contra o elitismo, contra o preconceito. E também uma celebração da verdade, da bondade, da transformação. Depois da cerimônia, a festa começou. E foi como os dois, cheia de alma. Os convidados dançavam no chão de cimento liso, com luzes penduradas por fios simples e comida feita por cooperativas locais. Não havia buffet de 5 estrelas, mas havia risos, abraços e histórias trocadas como tijolos em uma parede afetiva. E no meio da pista, Michel e Cristina dançavam abraçados, como se o tempo tivesse parado só para eles. Ao final da noite, um momento inesperado. Uma garotinha de cabelos cacheados, sorriso largo e vestido florido, correu até os dois, segurando um desenho onde havia 2 figuras de mãos dadas e uma casinha com flores. Era a filha deles, e naquele desenho, tosco e lindo, estava a síntese da história. Um lar construído com o que a sociedade achava que não servia para nada, mas que nas mãos certas virou tudo. E assim terminou a história que ninguém acreditou que poderia acontecer. A mulher poderosa que aprendeu a amar além do status. O homem invisível que descobriu o próprio valor. 2 mundos que se recusaram a viver separados e que juntos não apenas construíram uma família, construíram um legado,